Olá, boa tarde a todos. Dando início aqui ao podcast aqui com o nosso amigo, advogado, que hoje estará aqui respondendo algumas perguntas. Doutor Alex Bailão, é um prazer receber você aqui, doutor Alex, para falar um pouco da repactuação sobre a questão da Samarco. Ô Rômulo, eu que agradeço a oportunidade de conversarmos, de tratarmos de uma questão tão importante, principalmente para o município de Mariana. Hoje, nosso programa vai ao ar no dia 5, né, a data da tragédia. Passaram-se 9 anos, alguns avanços, alguns impedimentos, algumas situações não resolvidas, mas eu creio que é um momento em que, historicamente, tenta-se resolver o problema do rompimento da barragem do Fundão. Tem várias perguntas aonde que eu gostaria, né, que você pudesse atender a todos, que muita gente ainda não entendeu sobre essa questão dessa repactuação, até mesmo que teve um encontro semana passada, né, com o prefeito Celso Cota, muitos alegando que foi assinado, que está resolvido. Por um outro lado, a informação que nós tivemos é que Celso realmente não assinou, assim como as cidades, né, vizinhas. Eu gostaria que você explicasse, ainda para quem não entendeu, o que é realmente essa repactuação e que aconteceu de fato naquele dia. A repactuação na verdade, houve um acordo. Nós vamos nos recordar que em 2016 houve o TETAC, que foi a celebração de um termo de ajustamentos de conduta, em que, naquela época, a Samarco, a BHP e a Vale assumiram compromissos na indenização e recomposição dos danos causados pelo rompimento da barragem. Então, esse acordo agora, chamado repactuação, é na verdade um acordo que finaliza os TETACs, né? Ele coloca um ponto final, prevê a finalização dos programas que a Fundação vinha até então desenvolvendo, para colocar fim ao processo de indenização e de reconstrução. Então, esse acordo celebrado entre, de um lado, o Estado de Minas Gerais, o Estado do Espírito Santo e a União, que são os órgãos públicos, de outro lado, a Samarco, Fundação Renova como interveniente, e as duas acionistas da Samarco, a BHP e a Vale. Então, eles celebram ali, com a interveniência das chamadas instituições judiciais, né, que é o Ministério Público Estadual de Minas Gerais, o Ministério Público Estadual do Espírito Santo, o Ministério Público Estadual da União, né, e as defensorias dos dois estados e também da União. Então houve a celebração de um acordo em que se prevê a finalização daqueles 41 programas que a Fundação Renova vinha implementando. Coloca-se então um marco para que essas ações, essas indenizações aconteçam. Cria-se também novas modalidades de indenização para que se resolva de vez por todas a questão do rompimento da barragem, a responsabilização das empresas, os cumprimentos das obrigações, das indenizações, a solução dos atingidos. Os municípios eles não participaram desse acordo, mas é ofertado aos municípios que estão, né, no entorno, né, na margem do Rio Doce, Mariana e alguns, né, que foram incluídos posteriormente parcialmente, como Ouro Preto, Ponte Nova, é ofertado a esses municípios a fazerem a adesão a esse acordo. Então, inicialmente, os órgãos, né, públicos, União, os estados, os dois estados atingidos, as empresas acionistas, Samarco e a Fundação, mas os municípios poderão também participar, aqueles que entenderem por bem. Uma outra grande dúvida que tem várias perguntas, né? Como fica a situação da Fundação Renova a partir da homologação do acordo, pois há comentários de que ela será extinta. É interessante. Esse acordo, na verdade, ele passa a ter validade a partir da sua homologação, que está prevista para hoje, 5 de novembro. A partir dessa homologação, existem vários prazos, né? O acordo ele estabeleceu vários prazos, tanto para as medidas de indenização, quanto para os cumprimentos em relação aos órgãos públicos, quanto em relação à própria Fundação Renova. Há, sim, a previsão de que a Fundação seja extinta. De que forma? Todos aqueles chamados programas, eles foram convertidos em algumas medidas. Então, todas essas ações,
aqueles programas que vinham sendo desenvolvidos pela Fundação Renova migrarão para a Samarco. Então a Samarco passa a assumir a frente desses programas para finalizá-los, e há uma previsão de que em até 12 meses, a partir da data da homologação do acordo, a fundação seja extinta. Como fica, no caso, então, os programas que eram conduzidos pela Fundação Renova, os reassentamentos, as indenizações que vinham sendo pagas, os compromissos assumidos? Todos esses compromissos vão migrar gradativamente para a Fundação Renova. E ela só será extinta a partir do momento ou que o programa tenha finalizado ou que a Samarco assuma essas responsabilidades. Por exemplo, os pagamentos que serão feitos em relação aos órgãos públicos serão assumidos pela Samarco, porque há uma previsão que em 12 meses da assinatura do acordo, até 12 meses a fundação deixe de existir, então ela vai migrar todos os programas que se tornam medidas, eles serão extintos com a finalização, com a quitação de todas as obrigações, e a partir daí a Samarco assume as obrigações em relação àquelas medidas que vão ser de longo prazo. Se comenta muito, né? É muita gente que entrou com um processo contra a Renova, contra a Samarco, né? E num todo aí a gente vê advogados de tudo quanto é lugar, com várias ações. E tem algumas pessoas me procurando, até pessoas simples, garimpeiros, pessoas que de uma forma ou outra teve algum prejuízo. Como que um cidadão hoje, que até então teve um contato com um advogado lá, para saber se realmente o processo dele está em andamento, se o processo dele realmente vai ter condições de ser analisado? Em relação à questão dos atingidos, é importante nós entendermos o seguinte, Rômulo. Existem várias modalidades do impacto em relação às pessoas. Então, mesmo o garimpeiro que você acaba de citar, eu posso ter um garimpeiro que ele teve uma perda de renda maior ou menor do que a outra. O que a gente vinha observando até então, né? Houve os processos, as pessoas ingressaram em juízo, alguns processos sendo julgados, e a própria Justiça Federal entendeu pela criação de um sistema simplificado, chamado Novel, que foi uma tentativa de resolver todos esses problemas. Só que o que acontece? Colocou todo mundo dentro de casinhas específicas, né? Você é garimpeiro, você é agricultor, você é autônomo, e tentou se resolver dessa forma. Criou lá um método, né, que era até entendido como a chamada matriz de dano, né? Então, se é garimpeiro, você vai receber uma indenização X. Se é autônomo, você vai receber uma indenização Y. E as pessoas, né, sobretudo quem veio conduzindo, Mariana foi um dos últimos municípios a serem incluídos no Novel. Então as pessoas aqui de Mariana, elas foram também abordadas por um monte de advogados de outros lugares que vieram subindo a margem do rio, né? O rio, o Novel começou lá no Espírito Santo. E por que Mariana ficou por último? Foi não tem uma explicação lógica para isso, né? Houve esse desenvolvimento e acabou se tornando a última cidade, né? Dentro do sistema que veio abrindo a partir das cidades, né? Com esses impactos. Então nós percebemos aqui, e isso foi muito notório, uma quantidade enorme de advogados vindo de tudo enquanto é lugar, porque era uma situação teoricamente simples de fazer, né? Era um processo simplificado, como dizia. E nós vimos aqui a nossa cidade, pessoas sendo abordadas, né? As filas que tinham nas portas de alguns escritórios de fora. A OAB não consegue controlar isso porque não tem como você controlar a atividade de todo mundo. Uhum. Mas o que é importante nesse momento? A pessoa que quer saber como está a situação dela junto à fundação, junto a esse processo de indenização, o interessante é que ele busque as informações no portal do usuário da Fundação Renova. Lá vai ter todo o histórico do que aconteceu, né? Então vai saber se realmente ele está lá no Novel ou não, quais são as chamadas notificações, né? Os pedidos feitos em relação à Fundação Renova, e isso vai ser importante para essa fase agora após repactuação. Então o que é interessante? O que o atingido de Mariana deve fazer no momento? Procurar a sua senha do usuário, porque muitos desses escritórios cadastraram, às vezes mudavam a senha, ou tinham uma senha única para poder atender, para facilitar esse atendimento. E hoje o usuário ele precisa saber o que de real existe no portal da Fundação Renova. Então é um caminho que ele pode fazer, ou né, o 0800 da Fundação Renova, que tem um risco, porque o e-mail cadastrado pode não ser o dele,
ou se dirigir, né, lá no escritório da Fundação Renova e resgatar a sua senha, para ele saber. Porque nesse momento, e é importante a gente esclarecer isso, nada vai ser feito de imediato. Nós estamos vendo aí de novo muitos escritórios de fora chegando, indo na casa das pessoas, nós estamos tendo notícia aí de ir nos distritos, pegar a procuração, assinar contratos até de forma abusiva. E nada vai ser feito de imediato. Tem um processo. Primeiro, a homologação. Depois da homologação, por exemplo, em uma das modalidades que foram criadas no acordo de repactuação, que é o PID, ele vai ter, depois da homologação, 30 dias para a Fundação começar a divulgar esse programa de indenização. Ele vai ficar 60 dias com essa propaganda, né, falando desse programa de indenização definitivo. E ela tem até 150 dias para abrir a plataforma. Vai ser uma plataforma, né? Não sabemos se vai ser idêntica ao do Novel, mas muito parecida pelo jeito, pelo que tem se discutido, né, que vai ser tudo online. Então essa plataforma ela vai ser aberta em até 150 dias após a homologação. Então aí, aberta essa plataforma, depois de todas essas explicações, o atingido ainda vai ter 60 dias para poder fazer o pedido. Então, assim, um aconselhamento, né? Se conselho fosse bom, a gente não dá hoje em dia. Mas o momento não é de ficar assinando procuração, principalmente para advogados que você não conhece. O momento é ir a seu advogado, né? Por exemplo, nós temos os reassentados de Mariana, que tem Bento e Paracatu, todos esses já estão acompanhados ou por advogados particulares ou por advogados da assessoria técnica. Então o momento é de aguardar, porque os advogados vão acompanhar no momento certo, né, essa finalização da indenização. Então esses aí, todos praticamente têm advogados, estão seguros. Aqueles que ingressaram no Novel, o interessante é saber o status em que está o seu processo. Então se é um advogado aqui da cidade, não querendo fazer bairrismo, né, de proteger os advogados de Mariana, não é isso. Mas aqui você conhece a pessoa, você sabe onde é o escritório dele, se não te atender, você vai lá e vai procurar informações, né, posteriormente. Ele tem uma responsabilidade, ele mora na cidade, ele está aqui, né? Então, quando você contrata um advogado, e muitos clientes nos procuraram, falaram, olha, eu fiz o meu pedido Novel no escritório tal, que não está mais aqui, eu não consigo falar, o telefone não atende, não me responde, e há esse risco. Só que agora é preciso ter um alerta maior, por quê? Porque é finalização. O marco desse acordo da repactuação é justamente pôr um fim a esse processo, que já era hora, né? Nós estamos com 9 anos disso. As pessoas precisam retomar suas vidas, as empresas também precisam retomar suas atividades de forma plena, cumprir, é claro, os compromissos assumidos, mas a gente tem que passar essa página da nossa história, nós temos que dar sequência à nossa vida. E realmente esse se a gente pergunta qual que é a essência do acordo de repactuação, é esse. É encontrar um marco. Nós precisamos encerrar os programas, nós precisamos encerrar a indenização e seguir a vida. Então, o atingido de Mariana, ele deve procurar no momento, primeiro, ter calma, procurar o seu advogado. Se o advogado é de um escritório de fora, existem escritórios de fora bons, né? Eu fiz parceria com alguns, conheço alguns comprometidos, responsabilizados, mas a gente precisa ter cuidado, porque muitos vieram simplesmente pensando nos seus honorários e relegando o atingido à própria sorte. E agora, nessa fase, é importante ainda mais. Por quê? Ele precisa estudar qual das modalidades de indenização, as criadas e as já existentes, qual que é que vai se encaixar na realidade daquele atingido. Porque, de repente, ele pode estar abrindo mão de benefícios que ele teria, de direitos que é devido, justamente porque o advogado, simplesmente preocupado com o volume, ele vai escolher aquilo que é mais fácil e vai deixar o atingido prejudicado. Eu calculo que Mariana tem aí mais de 200 advogados. Se eu estiver errado, você me corrige. E eu sempre falo isso, compre Mariana, valorize a sociedade, como também temos que valorizar os advogados em Mariana. Até que se fosse por falta de advogado, tudo bem. Mas a informação que eu tenho é que Mariana tem muito advogado. E mais do que justo, trabalhar com os daqui, fazendo o dinheiro circular na cidade. Se eu estiver errado, que você... na verdade, são mais de 250 inscritos, né? Agora, nem todos também, é importante, Romulo, nem todos atuam nessa área. Então, é importante que, mesmo, né, escolhendo advogado da cidade, que seja aquele que tenha familiaridade com o sistema da fundação. É importante com o sistema de renovação, porque senão ele for aprender com não dá para trocar o pneu com o carro andando. Então, assim, é a fase final, isso que eu estou falando. A pessoa precisa entender da situação. Então, quem já tem um advogado, já atuando, né, aqui da cidade, que procure esse advogado para entender o que pode ser feito. Olha, minha situação é essa,
estou lá no novel ainda, ou o processo já foi finalizado, né? Não houve realmente o pagamento. Ele tem que analisar essa situação para ele ver qual que é a melhor forma. Então, o seu advogado tem condições de dizer, olha, esse é o melhor caminho, vamos aguardar, vamos para o PIN, vamos para o AF, ou vamos tentar o PID, né? Tem algumas pessoas que vão ser, além de indenizadas, elas vão poder participar que é algo que veio, uma novidade para Mariana, que é o chamado PTR Mariana. O que é? Um programa de transferência de renda específico para Mariana. Isso não é uma indenização, é um incentivo à comercialização, uma recuperação econômica, né, com uma distribuição de renda para algumas específicas situações de pessoas. Então nós vamos avaliar, eu não vou aqui ser liviano de falar sobre isso, senão a gente vai criar um pânico na cidade, as pessoas acharem que todo mundo vai receber dinheiro. Mas procure o seu advogado, né, tem umas pessoas que já participam de uma ação de cumprimento de sentença, elas foram beneficiadas, né? Tem pessoas que estão lá no CadÚnico que vão ser beneficiadas, mas isso não é para todo mundo, então a gente tem que ter um certo cuidado, né? E aqui, como a gente vai abordar mais de forma ampla, eu não vou tecer comentários, mas eu vou indicar que a pessoa procure o seu advogado de confiança para entender melhor, porque cada situação de atingido é diferente. Eu tenho atingido de reassentamento coletivo, atingido de reassentamento familiar, atingido que recebeu em pecúnia. Nós temos aquelas classes que perderam renda, que é diferente. Então, assim, nós vamos ter vários tipos de atingidos e eu preciso cada um entender em qual das modalidades vai ser mais favorável para ele. Né? Porque o que se quer agora é resolver com todo mundo, né? Mas é preciso que a pessoa, o atingido, resolva da melhor forma para ele. E claro, nós não vamos conseguir justiça para todo mundo, porque alguns documentos às vezes que são exigidos, alguma situação, mas é o que se tem, né? É o que se definiu, é o que foi estabelecido, né, entre o governo federal e os estados. E importante falar que assim, os atingidos não foram parte nesse processo, né? Nós tivemos os órgãos públicos, as mineradoras e a fundação acompanhados, né, e conduzidos ali pelas instâncias judiciais, mas o atingido realmente não participou, como os municípios também atingidos não participaram desse processo, né? Então é uma decisão que foi tomada para resolver o problema de uma forma definitiva, mas sem a participação talvez daqueles que são os principais, que deveriam ter sido os principais atores no processo. Eu quero aqui mandar um abraço para o doutor Cristiano, que é o presidente da OAB aqui na cidade de Mariana. Todos os seus advogados, como também já tem uma agenda com a equipe de advogados, o doutor Alvim, que segundo ele tem uma sócia também que trabalha nesta área. É um assunto, né, Alex, que eu acho que ele vai ser bastante discutido ainda. Sim. Então vocês, advogados, qualquer outro que queira dar explicações, trabalhar com a gente sobre essas questões da informação, nós estaremos aqui à disposição. No acordo, tem alguma previsão em relação aos atingidos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo? Como fica a situação dos atingidos que ainda não foram indenizados? Os dois reassentamentos, né, que estão aqui no território de Mariana são sim contemplados, inclusive tem um anexo no acordo que trata só em relação a essa questão. Estabelece prazos para resolver essa questão. Tem gente que até hoje não teve a sua casa reconstruída, né, não teve assim ainda efetivamente o seu reassentamento. E como eu lhe disse, essas pessoas elas estão hoje acompanhadas por advogados, sejam eles particulares, sejam eles da assessoria técnica. Então eu não vou entrar em muito detalhe, porque essas pessoas já estão acompanhadas, elas já têm, e são situações específicas, senão a gente vai correr o risco aqui de falar sobre a questão de indenização que vem para essas pessoas e vamos cometer aqui um alvoroço, né? Então é importante que os atingidos do reassentamento entrem em contato com seus advogados que estão acompanhando essa situação. Mas sim, eles são contemplados, há uma previsão, inclusive, de que os dois reassentamentos sejam a prazos, né, muito bem especificados. A gente sabe que no TETAC, quem descumpriu os prazos normalmente era a Fundação Renova, tanto é que ela tem uma série de multas por descumprir prazos, mas o TETAC, agora, ao ser extinto com esse acordo, estabelece também prazos muito bem definidos, tanto para quem ainda não teve a sua casa reconstruída, ou porque ainda não optou, né, pelo recebimento em dinheiro, ou pelo reassentamento familiar, que a pessoa escolheu uma casa fora dos dois núcleos, né, reconstruídos. Isso está muito bem claro, inclusive com prazos a partir da homologação. Então, assim,
algo que também estabelece é multa para a Samarco, né, que é quem vai assumir a responsabilidade a partir da extinção da Fundação Renova, para a entrega desses reassentamentos. Então isso está muito claro, de forma muito clara. Os demais atingidos têm lá as previsões também. Criou-se, por exemplo, esse PID, que é o Programa de Indenizatório Definitivo. Então aquelas pessoas que ainda não concluíram a sua indenização lá no Novel ou no PIN e que ainda estão pendentes de serem indenizados, poderão optar por essa modalidade. E uma novidade que é, no Novel, as empresas, os CNPJs, não poderiam ser indenizados. No PID, que é essa modalidade nova, o MEI, a microempresa e a empresa de pequeno porte poderão, desde que cumpridas as condições, poderão se habilitar também para essa modalidade. E quanto ao valor dos acordos? São 170 bilhões de reais que serão desembolsados pelas empresas? Olha, os 170 é um valor nominal, né? Porque está considerando aí os 38 milhões que a Fundação já implementou. Há o repasse que vai ser feito ao governo, né? Aos 3 níveis, né? Os 2 estados e a União. E há o valor dessa indenização final. Então, assim, há uma composição, esse não é um valor também de teto, porque existem algumas modalidades que vão poder ultrapassar. Por exemplo, esse acordo ele prevê a desapropriação de Bento e de Paracatu. Então, o valor das indenizações eles não vão ficar limitados dentro daquele valor nominal estabelecido para essa modalidade, né? Então, tem os reassentados de Bento e Paracatu, que haverá a finalização, né? Há uma multa prevista, os atrasos da Fundação. Então, assim, de verdade mesmo, o que as empresas vão assumir, elas estão assumindo um compromisso de 100 bilhões, que é um compromisso em que elas vão realmente implementar ao longo aí de 20 anos. Qual a sua avaliação do termo de acordo que define a repactuação? Olha, Rômulo, eu gosto sempre de pensar pelo lado positivo das coisas. A gente chegou um momento, nós estamos aí há 9 anos com esse sofrimento de pessoas sem as suas residências, algumas até hoje. Algumas pessoas faleceram nesse processo, né? A comunidade do Bento era uma comunidade que tinha muitas pessoas de mais idade, não viram a reconstrução acontecer. Então, uma das vantagens que eu vejo no acordo é definir um marco final. A gente precisa pensar na finalização. Enquanto a valor, é muito delicado você conversar e definir se atende ou se não atende, né? Qual que é a dor de um pai que perde uma filha na lama? Tem valor para isso? Esses 170 bilhões pagaria a dor de um desses pais? Então, a questão do valor, eu entendo que não resolve o problema, mas ela é o início das pessoas, olha, nós vamos continuar a nossa vida. Né? As pessoas que foram atingidas com as suas residências, voltar para sua casa ou ter o seu valor. Aqueles que perderam renda não vai resolver efetivamente a situação, mas a gente vai pôr um ponto final nisso. E as mineradoras também vão continuar a vida delas até para continuar conseguindo honrar o compromisso, né? Porque é um valor relativamente alto, se a gente for imaginar. Claro que, como eu disse, talvez não pague esses bens que não são avaliados, né? Exato. Mas a gente começa um marco novo, né? Nós temos uma noção de fita. Por quê? O atingido, né, e sobretudo no Novel, não sei se você acompanhou isso mais de perto, quem estava nisso, nós acompanhamos, sempre, por exemplo, o Novel em Mariana, ele teve umas 4 ou 5 datas para encerrar. Está encerrando e dava aquela fila do último dia, vamos lá fazer. Ah, não, prorrogou de novo, aí aparecia mais gente, falou, então agora eu vou fazer também. E foi isso, então assim, fica uma ideia de não tem fim, né? Então a gente precisa entender que, agora tem-se pessoas que sentaram, pensaram e definiram esse final. Ele vai ser justo para todo mundo? Não. Tem pessoas que receberam, por exemplo, indenização que não era devida. Eu sei vários casos, eu não atuei nesses casos, porque quando alguém chegava no meu escritório e falava, olha, eu vim aqui porque eu quero fazer o Novel, eu fui garimpeiro. Você começava a fazer a entrevista ali com as perguntas, você viu que a pessoa estava simplesmente fazendo porque o outro tinha feito e tinha dado certo. Então, assim, eu acho que isso não é o que é correto. Nosso escritório não fez nenhum processo dessa forma, porque a gente entendia que isso não era o caminho correto, mas teve gente que fez. Então, tem gente que recebeu e não deveria ter recebido, e eu sei casos de pessoas que realmente precisavam, foram atingidas, perderam renda e que não conseguiram. Então, assim, justiça não foi feita, não será feita com esse acordo, mas decreta ali um ponto final para essa situação de indenização em relação à barragem. Você acredita que o início do julgamento da ação na Inglaterra acelerou a celebração
do acordo da repactuação? Qual é a sua avaliação sobre isso? Ô Rômulo, é delicado a gente dar uma definição assim, porque o acordo ele foi tratado de forma quase que secreta, né? A notícia de que nas reuniões nem telefone celular entrava para as salas. Mas, assim, no acordo há sinais, né? Então, assim, eu antes de ser advogado, eu fiz filosofia e lá nós tínhamos uma matéria chamada hermenêutica filosófica. Então, você aprende a ler nas entrelinhas. E no acordo há sinais, sim, de que o início do julgamento da ação inglesa, na corte inglesa, ela sim realmente foi um motivador para que as empresas aceitassem mais rapidamente a celebração desse acordo aqui no Brasil. A gente lembra que o ano passado foram várias rodadas, né? Tem 2 anos que estão nessas rodadas de negociação para fazer essa repactuação e, coincidentemente, quando a corte inglesa pauta o processo para ser julgado, as empresas aceitam fazer esse acordo, né? E há, inclusive, previsão, porque há num desses anexos, né, que fala justamente sobre a previsão lá no PID, deixa muito claro que, inclusive, eles reconhecem a participação do atingido na ação inglesa como um dos pré-requisitos para se concorrer ao PID, ou seja, ele está entendendo que, ao fazer esse acordo e criar o PID, ele vai conseguir tirar pessoas que estão na ação inglesa para fechar um acordo aqui no Brasil. Então, assim, o texto ele deixa claro, deixa pistas, né, de que realmente o julgamento da ação foi, sim, aquilo que acelerou as empresas a aceitarem esse acordo no Brasil. A pergunta do nosso amigo Aires. O meu processo na Renova está parado há 2 anos, aguardando o julgamento do recurso. E nada mais. Qual foi o recurso? Foi porque a Renova não aprovou a carta feita na época pelo nobre vereador Tenente Freitas? O meu advogado alegou que dezenas de pessoas que foram aprovadas usaram também da mesma forma. Então, o que eu posso esperar? Pela pergunta do Aires, deve ser possivelmente a modalidade do Novel, né, que era o sistema simplificado de indenização. Esse sistema foi criado, Romulo, e olha, colocar lá uma situação que é assim, bem sui generis. Eles exigiam que, além de algumas comprovações, que a pessoa juntasse uma manifestação de órgão público, ou seja, que o atingido teria procurado ou a prefeitura, ou a Câmara, ou a Defesa Social, qualquer órgão, ou a Defensoria Pública, qualquer órgão de poder, né, público, para fazer a sua reclamação. Agora imagine nós, lá em 2015, né, todo mundo aqui atingido, se ia preocupar, olha, eu vou aqui procurar alguém para eu fazer uma reclamação formal, ainda mais no Brasil, que a gente sabe que dificilmente as coisas acontecem, né? Sobretudo quando você tem um desastre grande como esse, as pessoas desacreditam. Mas, incrivelmente, se pediu que houvesse essa declaração de um órgão público. E o Tenente Freitas, talvez com a maior boa vontade do mundo, começou a expedir essas declarações de que a pessoa realmente teria procurado a Câmara para fazer essa manifestação lá em 2016, que ela era o presidente da Câmara. Essas declarações foram juntadas no processo e a Renova deve ter pagado, aí a gente não sabe os números porque isso não são divulgados. Mas pagou muita gente com essa declaração. Até o ponto em que um dos analistas identificou uma falsificação dessa declaração, né? Então aí é importante, essa pergunta do Aires daria até um programa só, né, no tempo que a gente tem para tratar, mas vou tentar ser breve. O que acontece? Um desses escritórios, aí da gente falar, né, da responsabilidade do advogado, nós tivemos um escritório de fora que veio aqui para Mariana e, ao contrário de pedir o Tenente Freitas a declaração, o advogado, não sei quem que fazia lá, resolveu ele mesmo fabricar as declarações, falsificando a assinatura do Tenente Freitas. Então, dentro desse processo, quando isso foi identificado, falar sobre isso. O Novel foi travado. Por quê? Identificou-se ali que tinha uma falsificação no documento. Resultado disso, mais de 4.000 processos desse escritório, veja, esse escritório tinha mais de 4.000 processos, porque muitos receberam. 4.000 não receberam. E mais importante deixar aqui claro dessa responsabilidade, que essas 4.000 pessoas estão fora do programa de indenização. O acordo firmado na repactuação exclui todos aqueles que tentaram fraudar qualquer sistema, seja a ação judicial com documento falso, seja o Novel com documentação falsa.
Então é importante, né, quando a gente fala da questão de ter um advogado de confiança, é justamente porque, com toda certeza, desses 4 mil que ingressaram com esse escritório de advocacia, muitos ali realmente eram atingidos. E muitos, esses todos, estarão fora desse processo. Então, em relação a isso, ao Ares, o que eu posso dizer para ele é o momento de esperar, procurar o seu advogado. Ele falou que o advogado dele falou sobre esse processo. Se a questão é o recurso, né, foi feita uma perícia. Quando houve essa discussão em relação a esses documentos, a 12ª Vara Federal, né, determinou uma perícia. Essa perícia veio a Mariana, como também foi a Barra Longa. Em Mariana, ela não encontrou lastro para essas declarações. Então, todas as declarações que estavam em fase de recurso foram negadas e vão ser confirmadas. A gente está recebendo lá, os processos estão sendo analisados, né, embora a plataforma esteja fechada, eles vinham sendo analisados, estão todos eles sendo indeferidos. Porque justamente, ao procurar na Câmara, eles não encontraram nenhuma situação em que houvesse ali um registro de que aquela pessoa teve lá em 2016 para realmente reclamar. Diferente de Barra Longa foi encontrado lá o nível desses registros e as declarações da Câmara de Barra Longa estão sendo validadas. Então, em relação ao Ares, é aguardar, procurar o seu advogado, ver se ele tem elementos suficientes para ingressar nas modalidades novas criadas pelo acordo, né, o PID, que é um valor menor, mas que tem exigências menores também. Se ele é lá elegível, né, para o AF, que é o Auxílio Financeiro Emergencial, o PIN. Então, assim, é preciso, o momento é de cada atingido saber a sua situação, porque cada um tem um histórico diferente, tem elementos diferentes. Eu posso ter 2 comerciantes, por exemplo, que um tem elementos e evidências suficientes para uma ação judicial e o outro não tem. Então, entre ficar sem nada, talvez o advogado vai poder orientá-lo melhor o que optar. Às vezes vale a pena optar pelo PID, porque já não ia ter nenhum benefício mesmo, ou não, aguardar tanto uma ação judicial, quanto a gente precisa falar aqui também da ação inglesa, né? Porque há ainda essa ação inglesa, que vem sendo discutida. Então, o atingido, antes de fazer qualquer opção, ele deve procurar, porque todos os atingidos que estão nessa ação inglesa, eles têm advogados representando aqui no território, né? Então, aqui no Brasil, cada um tem o seu advogado aqui, que faz essa representação. Então, antes de tomar qualquer decisão, contratar outro advogado, procurar um desses meios de indenização, procure o seu advogado também da ação inglesa, para que ele possa melhor avaliar a sua situação, porque às vezes a possibilidade aqui de indenização é pequena, mas às vezes na análise que esse advogado vai fazer, fala, não, compensa-se aguardar o julgamento da ação inglesa. Quem sabe, né? Deixa eu fazer uma pergunta baseada nisso, não que seja o caso do Ares, mas há uma outra pessoa que não esteja satisfeito com o seu advogado, sumiu, não dá resposta, enfim, ele pode passar o processo dele para um outro advogado? Não só pode, como deve, né? Porque, como eu disse, agora é final, né? Então, o que o acordo prevê é finalizar esse processo de indenização, né? O processo como um todo, né? Todas as medidas que vão ser implementadas justamente para pôr esse fim. Então, ele deve sim procurar um advogado, de preferência, né? Se ele mora em Mariana, procura um advogado que você tem mais acesso. A pessoa não vai fugir daqui, né? Então, ele tem responsabilidade. Desconfie daqueles escritórios de atendimento em massa. Aquele que você chega lá, na grande maioria que vinha acontecendo, você é atendido nem por um estagiário. É uma pessoa que não tem nenhuma formação, que simplesmente pega seus dados, preenche uma procuração, faz você assinar um contrato e pega o seu contato e tchau. E muitos desses escritórios foram embora. A gente atendeu muita gente, olha, eu não sei como está a minha situação no Fundação lá no Novel, com a Fundação Renova, o advogado foi embora, o escritório fechou, não atende, não responde. Então é muito arriscado isso. Então evite formalizar contratos com pessoas que você não conheça. Nós tivemos aí, eu te falei de um escritório que teve 4 mil processos invalidados de uma vez só. Mas vamos imaginar que um escritório consiga 1.000 pessoas, 1.000 atingidos aqui, e jogue todos lá no PID, que é hoje o programa de indenização com menor valor, né, dentro dessa realidade que é R$35 mil. A fundação, ou a Samarco, vai depender em que fase vai pagar, porque há a migração da fundação para a Samarco, ela vai pagar 5% de cada uma desses processos de indenização que sejam validados. Então, ela vai pagar R$ 1.750 para o advogado. Se ele trabalhar dentro da legalidade, dentro da ética da ordem da OAB, ele ainda pode cobrar até 20%, né, que é o limite para ele cobrar, para ele desse cliente dele que é atingido. Então, ele vai aí, cada advogado, numa situação dessa, ele receberia R$ 8.750 por atingido.
E se ele conseguir esses 1.000, ele vai ter 8.750.000. Então ele não vai preocupar em analisar caso a caso, não. Ele vai jogar todo mundo lá, porque no volume ele vai ganhar. Vai colocar no pacote lá e... Joga todo mundo, é mais fácil e vai passar. E às vezes o atingido que teria direito a um outro benefício, por exemplo, o AF, ele pode chegar a pagar R$175.000 se a pessoa for elegível, né? E houve mudança nos critérios. Num PIN, por exemplo, ele pode chegar... eu tenho lá clientes, por exemplo, de lucro cessante. Então, assim, há uma previsão para encerrar também esses processos. E às vezes ele vai pegar esse cliente, né? O cliente está desavisado, ele vai lá no PIN, recebe R$35.000 e ele vai dar quitação total. Ele não vai poder discutir mais nada. Aí depois ele lembra, mas eu tinha lá um sistema, eu tinha um lucro cessante que eu recebia anualmente, tem uns que recebem mensalmente. Ele vai dar quitação. Então, os 35.000 às vezes não é nem um ano do que ele recebe. Então, tem que ter muito cuidado nesse momento. O advogado que atende massa não vai funcionar para o atingido ser melhor avaliado. Então, você precisa de uma entrevista com o seu cliente. Não, o atingido também precisa saber do seu advogado realmente está sabendo, porque é isso que eu falei, não adianta também ser advogado de Mariana e não estar familiarizado com o sistema. Você precisa entender qual que é a melhor situação para aquele seu atingido. Ele tem os elementos do PID, só isso que ele tem, às vezes vale a pena. Ou vale a pena esperar a Inglaterra? Não, olha, você é elegível aqui para o AF, você é elegível aqui para numa situação de PIN. Então o advogado é que vai melhor poder entender a situação do atingido e ver qual que é a melhor situação para ele. Os em massa não vão conseguir fazer isso. Com 1.000, 2.000, 3.000 e 4.000 clientes, você vai simplesmente reproduzir e há o risco dessa pessoa sair sem nada. Vamos falar do PID, Programa de Indenização Definitivo, modalidade criada pelo acordo da repactuação. Além do PID, né, existem outras modalidades de indenização? Sim, existem outras modalidades, né? Que, como eu falei aqui, o PIN ele volta para a plataforma com algumas mudanças, o AF também, que é o Auxílio Financeiro Emergencial, a finalização, né, dos programas de lucros cessantes, os reassentamentos que vão ter as indenizações finalizadas, e o PID é uma novidade criada, ele vem meio que para substituir o Novel. Só que com requisitos menores, claro, ninguém vai pedir aqui declaração de órgão público de novo, sabendo que inclusive foi fraudado para resolver. Então não adiantava colocar lá de novo isso. Então reduziu as exigências, mas reduziu também o valor. E como que ele vai funcionar? A partir da homologação, a Samarco e Fundação Renova vão ter 30 dias para começar uma campanha divulgando esse novo programa. Quem são as pessoas que podem participar, quais são os requisitos, que documentação que tem que juntar. E essa campanha vai durar 60 dias. Posterior a isso, eles vão ter até 150 dias da homologação para colocar essa plataforma online. Né? Todo esse serviço vai ser feito através da plataforma. Então ele pode ser criado rápido ou pode até 150 dias. Então nesse momento o que tem que fazer o atingido é aguardar. Algo que ele pode fazer para adiantar é resgatar a sua senha do portal do usuário, porque às vezes ela estava com um escritório de fora, ou com o próprio advogado que foi embora daqui, né? Nós tivemos advogados também de Mariana que deixaram seus clientes e foi embora. Exatamente. Então a primeira coisa que ele precisa fazer é resgatar a sua senha do portal do usuário, porque ele vai saber todo o histórico das reclamações, das manifestações, que é o termo utilizado lá, para ele entender, e o advogado que o for atender, entender o que é melhor, qual que é o melhor caminho para esse atingido. Para finalizar, para utilizar esses meios de indenização, é preciso estar assistido por um advogado? Nós vamos ter uma... Ele não vai precisar de advogado. Primeiro, porque alguns já estão representados pela Defensoria na ação, que tem lá uma lista, né, de em torno de 20 mil pessoas que entraram com cumprimento de sentença. Eles já estão lá assistidos por esse advogado. Haverá uma forma dessa homologação acontecer dentro dessa ação de cumprimento de sentença. O outro vai se utilizar um cadastro já do município, que é um cadastro oficial, que é o CAD único. Então ele também não vai precisar nesse programa de transferência de renda. Mas nos de indenização, sim. Em todos os processos de indenização, haverá necessidade de ser assistido por um advogado. Seja no PID, no PIN, no PINAF, né, os reassentados, né, seja advogado particular ou da assessoria técnica, porque todos os processos serão homologados. Né, haverá homologação judicial de toda e qualquer indenização que for paga. Bacana! Eu quero aqui agradecer, doutor Alex, pela sua presença. É o início de vários outros assuntos sobre essa repactuação. Muitos esperavam por essa conversa. Espero que você possa nos dar o prazer de estar aqui de novo, tirando dúvidas.
vocês podem continuar formalizando suas perguntas. Importante tudo isso que o Alex falou, principalmente você estar ciente realmente do advogado que está te acompanhando. Eu queria que você fizesse suas considerações finais e, inclusive, passar seu contato, telefone, endereço da sua empresa jurídica para quem quiser tirar mais qualquer outra dúvida, possa ir lá no seu escritório. Eu que agradeço esse espaço, estou à disposição sempre que você precisar. Temos bons escritórios em Mariana, né, que assim, a gente pode citar alguns, do Hernani, Fabiana, Daniela, Dr. Tiago Semin, né, Dr. Geraldo lá no Cabanas. Nós somos vários. Alvin, que é uma turma Dr. muito Alvin, boa. nós temos vários advogados, então assim, ninguém vai conseguir atender sozinho, o volume é muito grande de atingidos, mas é preciso que as pessoas procurem um advogado que tenham confiança. Então, vou estar sempre à disposição. Algumas questões que chegaram, algumas perguntas, nós não conseguimos responder, nem em razão do tempo aqui hoje, mas eu vou fazer todos os dias uma postagem lá no meu Instagram, é Alex Bailão Advogados. Isso aí. Então, as perguntas que chegarem, nós não conseguimos responder, porque assim, o tempo correu, senão fica extenso demais, mas todos os dias eu vou continuar respondendo. Então, as pessoas que tiverem alguma dúvida ainda podem encaminhar para Alex Bailão Advogados, né? Tudo minúsculo e tudo junto, e nós vamos fazer responder ao longo do tempo. Lá também a gente vai fazer as postagens do endereço, né? Do escritório, WhatsApp, né? Mas pelo Instagram todos poderão acompanhar, né? E ir acompanhando as respostas, as dúvidas, nós vamos por lá fazendo essa integração. Estou à disposição. Procure, né, se eu puder dar um conselho ao atingido de Mariana, procure um advogado de confiança, alguém que possa realmente analisar a sua situação e encontrar a melhor solução para o seu caso. Doutor Alex também é um dos nossos advogados, pelo qual agradeço aqui e parabenizo de público por ter nos acompanhado muito bem nessa eleição, no processo eleitoral, nos acompanhou, dando todas as assistências. Temos também o Erivelto, né, doutor Erivelto, o próprio doutor Alvin, doutora Jussara, entre vários outros, graças a Deus. Se tem uma coisa que o jornal está bem servido, é de advogado. Mais uma vez, muito obrigado. Estamos aqui à disposição. Qualquer dúvida que tiver, estaremos aqui acompanhando todo esse processo. No mais, eu desejo a todos uma ótima semana, podendo voltar a qualquer momento. Aqui quem fala é Rômulo Passos, do Jornal ITV. Ponto final.